No vídeo de hoje você vai entender se financiar um imóvel é uma armadilha ou um investimento. Você está diante de uma das maiores decisões financeiras da sua vida. De um lado, o sonho da casa própria, símbolo de estabilidade que sua família sempre te ensinou a buscar. Do outro, um compromisso de até 35 anos, parcelas que podem comprometer 30% da sua renda inteira e uma sensação incômoda de que talvez você esteja prestes a entrar numa armadilha que vai te prender financeiramente por décadas. E você não está sozinho nessa dúvida. Com a Selic em 15% ao ano, as taxas de financiamento imobiliário no Brasil, de 2026, ficam entre 11% e 12% ao ano somente de juros, sem contar seguros e taxas. Isso significa que, ao final do contrato, você pode pagar o dobro do valor original do imóvel, só em juros. Mas existe um outro lado dessa história que poucos contam. Enquanto você financia, o preço dos imóveis continua subindo. E o aluguel, que parece a opção mais segura, também não para de aumentar. Hoje vamos fazer as contas reais, sem vender nada para você, sem empurrar nenhuma decisão. Vamos entender exatamente quando financiar faz sentido, quando é uma armadilha, e o que você precisa calcular antes de assinar qualquer contrato que vai te acompanhar pelas próximas 3 décadas da sua vida. Antes de decidir entre armadilha ou investimento, você precisa entender exatamente como um financiamento imobiliário funciona por dentro, porque a maioria das pessoas assina um contrato de 30 anos sem entender metade dos componentes que formam aquela parcela mensal. Toda parcela de financiamento é composta por 4 elementos. O primeiro é a amortização, que é a parte do dinheiro que efetivamente reduz a sua dívida com o banco. O segundo são os juros, que é o que o banco cobra para emprestar o dinheiro. O terceiro são os seguros obrigatórios, chamados MIP, morte e invalidez permanente, e DFI, danos físicos ao imóvel. O quarto é a taxa administrativa, um valor fixo cobrado mensalmente pelo banco. Existem 2 sistemas principais de amortização no Brasil, e a escolha entre eles muda completamente o custo total do seu financiamento. A tabela SAC, Sistema de Amortização Constante, tem parcelas decrescentes. Você começa pagando mais, mas a cada mês a parcela diminui, porque a amortização é sempre o mesmo valor e os juros incidem sobre um saldo devedor cada vez menor. No longo prazo, o SAC sempre resulta em menos juros pagos no total. A tabela Price tem parcelas fixas durante todo o contrato. No início, a maior parte da parcela é juros e a amortização é pequena. Conforme o tempo passa, essa proporção se inverte. O Price é mais previsível mês a mês, mas no total do contrato gera um custo maior em juros pagos. A taxa de juros do seu financiamento depende diretamente da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Em 2026, com a Selic em 15% ao ano, as taxas de financiamento imobiliário no sistema financeiro de habitação variam entre 11% e 12% ao ano, mais a taxa referencial, dependendo do banco e do relacionamento do cliente com a instituição. Existem 2 sistemas regulatórios diferentes. O SFH, Sistema Financeiro de Habitação, é destinado a imóveis de até R$2.250.000, tem taxas reguladas e permite o uso do FGTS. O SFI, Sistema de Financiamento Imobiliário, é para imóveis acima desse valor, com taxas livremente negociadas e sem possibilidade de usar o FGTS. Presta atenção nesse próximo ponto porque é onde a maioria das pessoas se assusta e desiste de fazer as contas. Mas é exatamente aqui que está a informação mais importante de todo o vídeo. Vamos simular um caso real, com números de 2026. Imóvel de R$900.000, entrada de 20%, ou seja, R$180.000, saldo financiado de R$720.000, taxa de 12% ao ano, prazo de 360 meses, ou seja, 30 anos, pela tabela SAC. Ao final desses 30 anos, o valor total pago em juros somado a todas as parcelas pode ultrapassar R$1.100.000 somente em juros. Isso significa que o imóvel de R$900.000, ao final do financiamento, terá custado mais de R$2 milhões no total. Esse número assusta, e é exatamente por isso que tanta gente chama financiamento de armadilha. Mas essa análise sozinha é incompleta, e aqui está o motivo. Primeiro, esse valor de juros é nominal, ou seja, não considera a inflação ao longo de 30 anos. R$1 hoje vale muito mais do que R$1 daqui a 25 anos,
porque a inflação corrói o valor do dinheiro continuamente. As parcelas que você paga no final do contrato, em termos reais, valem muito menos do que as parcelas do início. Segundo, enquanto você financia, o imóvel não fica parado em valor. Segundo dados da FIPZAP, a valorização imobiliária em capitais brasileiras tem superado 8% ao ano nos últimos períodos. Um imóvel de R$ 900 mil, com essa valorização, pode valer mais de R$ 1.800.000 em apenas 10 anos, antes mesmo do financiamento terminar. Terceiro, o financiamento é uma forma de alavancagem. Você está usando o dinheiro do banco para controlar um ativo de R$ 900 mil, tendo desembolsado apenas R$ 180 mil de entrada. Se esse imóvel se valoriza, o ganho percentual sobre o seu capital investido é muito maior do que se você tivesse aplicado os R$ 180 mil em qualquer outro investimento e ficado esperando juntar o valor total para comprar à vista. A pergunta certa não é quanto eu vou pagar de juros. A pergunta certa é o que eu ganho em troca desses juros, e essa troca vale a pena para o meu caso específico. Existem cenários específicos em que financiar um imóvel deixa de ser uma estratégia inteligente e se torna, de fato, uma armadilha financeira. Vamos identificar cada um deles com clareza. Primeira armadilha: comprometer mais de 30% da renda líquida. A regra que os bancos usam para aprovar financiamento é justamente essa. A parcela não pode ultrapassar 30% da renda bruta familiar. Mas essa é a regra do banco, pensada para proteger o banco contra a inadimplência, não necessariamente para proteger a sua qualidade de vida. Se a parcela do financiamento, somada a outras dívidas que você já tem, ultrapassa 30% da sua renda líquida, você está entrando numa zona de risco real. Qualquer imprevisto, perda de emprego, redução de renda, doença na família, pode transformar o financiamento numa bola de neve que termina em inadimplência e perda do imóvel. Segunda armadilha: comprar no momento de instabilidade profissional ou pessoal. Financiamento imobiliário é um compromisso de décadas. Se você está em início de carreira sem estabilidade, pensando em trocar de emprego, de cidade, ou se está numa relação instável que pode terminar em separação, o financiamento pode se tornar uma âncora no momento errado da vida. O custo de sair de um financiamento antes do tempo, vendendo o imóvel com pressa, geralmente envolvendo prejuízo, é alto. Terceira armadilha: ignorar o custo efetivo total e olhar só a taxa de juros nominal. Muitos bancos anunciam taxas atrativas, mas o custo efetivo total, que inclui seguros, taxas administrativas e demais encargos, pode ser significativamente maior que a taxa anunciada. Um banco pode oferecer 11,70% ao ano de taxa nominal, mas se o seguro habitacional for caro, especialmente para clientes mais velhos, o CET pode superar 12,50%. Comparar apenas a taxa nominal entre bancos é um erro caro. Quarta armadilha: financiar num imóvel em região sem perspectiva de valorização ou de fácil revenda. Nem todo imóvel se valoriza. Regiões com infraestrutura precária, estagnação econômica local ou excesso de oferta de imóveis similares podem nunca se valorizar de forma significativa ou até desvalorizar. Nesses casos, você perde o principal argumento a favor do financiamento, que é a construção de patrimônio que cresce ao longo do tempo. Quinta armadilha: não considerar os custos ocultos da compra. Além do valor financiado, existem custos que pegam muita gente desprevenida. O ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, geralmente em torno de 3% do valor venal, pago à vista no momento da compra. Taxas de cartório, avaliação do imóvel pelo banco e a manutenção contínua do imóvel, que especialistas recomendam reservar o equivalente a 1% do valor do imóvel por ano para reformas e reparos. Se você se encaixa em algum desses cenários, financiar agora pode realmente ser uma armadilha. Mas se você não se encaixa, a análise muda completamente, e é isso que vamos ver no próximo bloco. Esse detalhe que vem agora muda completamente como você vai enxergar essa decisão. Existe um cálculo simples que especialistas em finanças usam para saber se vale mais a pena alugar ou financiar. Divida o valor do aluguel anual pelo valor do imóvel. Se esse percentual for maior que 0,5% ao mês, financiar tende a ser financeiramente mais vantajoso no longo prazo. Vamos exemplificar. Um imóvel de R$ 600 mil, que é alugado por R$ 3.600 por mês, representa 0,6% do valor do imóvel mensalmente.
Nesse caso, em geral, financiar tende a compensar mais ao longo de uma década, porque você estaria pagando um valor próximo ao aluguel, mas construindo patrimônio próprio em vez de patrimônio do proprietário. Existem 4 condições que, quando reunidas, transformam o financiamento numa decisão financeiramente sólida. Primeira condição: você pretende permanecer no imóvel por mais de 5 a 7 anos. O financiamento envolve custos iniciais altos, ITBI, cartório, avaliação, que diluem ao longo do tempo. Quanto mais tempo você permanece no imóvel, mais esses custos se diluem proporcionalmente, e mais tempo a valorização tem para atuar a seu favor. Segunda condição: a parcela cabe confortavelmente no seu orçamento, com margem de segurança. Não apenas dentro do limite de 30% que o banco aceita, mas com folga real para imprevistos. Uma boa prática é simular como seria pagar essa parcela com uma renda 20% menor do que a atual, para verificar se ainda seria sustentável em caso de alguma redução de renda temporária. Terceira condição: você tem estabilidade profissional e pessoal razoável, carreira consolidada ou pelo menos perspectiva clara de continuidade na cidade e na profissão pelos próximos anos. Relação estável, se for o caso de financiamento conjunto. Quarta condição: o imóvel está numa região com fundamentos sólidos de valorização. Infraestrutura em expansão, proximidade com polos de emprego, histórico consistente de valorização na região, segundo dados como os do índice FIPESAP. Quando essas 4 condições se reúnem, o financiamento deixa de ser um peso e se torna uma das formas mais eficientes de construção de patrimônio disponíveis para a classe média brasileira. Você está usando o crédito para adquirir um ativo que tende a se valorizar acima da inflação, enquanto mora nele e constrói patrimônio simultaneamente. Uma dúvida muito comum entre quem está pensando em financiar é: não seria melhor esperar a Selic cair para conseguir juros menores? A resposta, segundo análises do mercado em 2026, costuma ser não, e os números explicam por quê. Vamos simular. Um imóvel custando hoje R$600 mil, com valorização média de 8% ao ano segundo a FIPESAP. Em 12 meses, esse mesmo imóvel pode custar R$48 mil a mais. Enquanto isso, se a Selic cair meio ponto percentual nesse mesmo período, a economia na parcela mensal de um financiamento desse porte fica em torno de R$180 por mês ou pouco mais de R$2 mil por ano. Fazendo as contas, você economizaria cerca de R$2 mil por ano esperando a queda de juros, mas pagaria R$48 mil a mais pelo mesmo imóvel devido à valorização. Levaria mais de 2 décadas para que a economia em juros compensasse o valor adicional pago pelo imóvel mais caro. Esse cálculo não significa que você deve correr para financiar sem analisar sua situação pessoal. Significa que a estratégia de esperar os juros caírem raramente compensa quando o ativo subjacente, o imóvel, está se valorizando consistentemente acima da economia gerada pela queda de juros. Existe também a estratégia da portabilidade de crédito imobiliário. Se você financiar agora com taxa mais alta e no futuro a Selic cair de forma consistente, você pode transferir sua dívida para outro banco com taxa menor, sem perder a valorização que o imóvel já teve durante esse período. Isso permite travar o preço do imóvel hoje e ainda aproveitar eventual queda futura nos juros. Guarda esse número na cabeça porque ele vai fazer diferença real no seu bolso. A escolha entre saque e price pode representar uma diferença de mais de R$300 mil ao longo de um financiamento de alto valor. Em simulações realizadas com financiamentos de grande porte em 2026, a economia escolhendo o sistema saque em vez do price pode ultrapassar R$310 mil ao longo do contrato completo, dependendo do valor financiado e do prazo. Por que essa diferença é tão grande? Porque no price, você paga proporcionalmente mais juros no início do contrato, quando o saldo devedor ainda está no seu valor máximo. No saque, a amortização constante reduz o saldo devedor mais rapidamente desde o primeiro mês, o que significa menos juros acumulados ao longo de todo o período. A desvantagem do saque é que a parcela inicial é mais alta que no price. Para o mesmo financiamento, a primeira parcela do saque pode ser de 15% a 20% maior que a primeira parcela do price. Isso exige uma capacidade de pagamento inicial maior. A recomendação geral entre especialistas em crédito imobiliário é clara. Se você tem capacidade de arcar com a parcela inicial mais alta do saque, ele praticamente sempre representa a escolha financeiramente superior no longo prazo.
O Price só faz sentido para quem precisa de parcelas mais baixas no início, mesmo sabendo que vai pagar mais juros no total ao longo dos anos. Se você só lembrar de uma coisa desse vídeo, que seja este checklist prático antes de assinar qualquer financiamento imobiliário. Primeiro, compare o custo efetivo total entre pelo menos 3 a 5 bancos diferentes. Não compare apenas a taxa de juros anunciada. Peça a simulação completa, incluindo seguros e taxas administrativas. Uma diferença de meio ponto percentual no CET pode representar dezenas de milhares de reais ao longo do contrato. Segundo, calcule a parcela considerando uma queda hipotética de 20% na sua renda. Se a parcela ainda for sustentável nesse cenário, você tem uma margem de segurança real. Se não for, reconsidere o valor do imóvel ou aumente o valor da entrada para reduzir o saldo financiado. Terceiro, mantenha uma reserva de emergência separada, mesmo depois de dar a entrada. Não use absolutamente todo o seu dinheiro disponível na entrada do imóvel. Imprevistos acontecem, e ficar sem nenhuma reserva logo após assumir um compromisso de décadas é extremamente arriscado. Quarto, pesquise o histórico de valorização da região nos últimos 5 a 10 anos. Use ferramentas como o índice FIPE-ZAP, disponível gratuitamente online, para verificar se a região onde você está comprando tem histórico consistente de valorização ou de estagnação. Quinto, opte pelo saque sempre que sua capacidade financeira permitir a parcela inicial mais alta. Como vimos, a economia no longo prazo costuma ser substancial. Sexto, use o FGTS estrategicamente, mas sem esgotar completamente sua reserva de segurança. O FGTS pode ser usado para entrada, amortização ou parte das parcelas, e seu uso não compromete sua liquidez emergencial da mesma forma que usar dinheiro do seu fundo de emergência. Sétimo, negocie. Muitos clientes aceitam a primeira taxa oferecida pelo gerente sem saber que existe margem de negociação, especialmente quando você apresenta propostas concorrentes de outros bancos. Vá para a negociação municiado de pelo menos 2 ou 3 propostas concretas. Financiar um imóvel não é uma armadilha por si só, e também não é automaticamente um bom investimento por si só. É uma ferramenta financeira poderosa que pode construir patrimônio real ao longo de décadas, ou destruir sua estabilidade financeira, dependendo inteiramente de como e quando você a utiliza. A diferença entre os dois caminhos não está no produto bancário. Está no cálculo que você faz antes de assinar, na honestidade que você tem com sua própria capacidade financeira e na disciplina de manter uma margem de segurança mesmo depois de assumir o compromisso. Quem entende os números por trás do financiamento toma a decisão certa para a própria realidade, não a decisão que o gerente do banco quer vender, nem a decisão que a pressão social de casa própria é tudo impõe. E aqui vai uma pergunta para os comentários. Você está pensando em financiar um imóvel agora? Já financiou e tem alguma experiência para compartilhar? Ou decidiu que o aluguel é a opção certa para o seu momento de vida? Me conta nos comentários qual é a sua situação. Essa troca entre quem assiste pode ajudar muita gente que está exatamente na mesma encruzilhada que você já passou ou está passando agora. Se inscreve no canal. Toda semana a gente explica um mecanismo econômico real, com números reais, para te ajudar a tomar decisões financeiras melhores.